Saudações, saudações a todos vocês que estão acompanhando aqui o canal do Conde pelo YouTube. Uma semana de muitas entrevistas, super semana de entrevistas aqui no canal que eu preparei com todo carinho para vocês, público maravilhoso aqui do jornalismo independente, da esquerda progressista na internet. Eu tenho o prazer hoje de receber aqui Pedro Marques, poeta, escritor, professor. Vamos falar um pouquinho, vou falar um pouquinho da formação do Pedro. Grande amigo também, Pedro Marques, saudações democráticas, seja bem-vindo ao canal do Conde, querido. Saudações, Gustavo. Muito bom poder falar com você no seu canal, que eu tenho acompanhado bastante. Não acompanho tanto quanto eu poderia, mas sempre acompanho, sempre aprendo muito. Muito bom, você trabalha muito, né, Pedro? Você tem vários livros publicados, professor na Unifesp de Guarulhos, lida e tem também um site na internet com as suas publicações. Nós vamos falar hoje dos seus poemas satíricos aí, sobre o Michel Temer, aquela série fantástica que eu pude acompanhar, 51 poemas, né, 51 peças satíricas sobre o Michel Temer, absolutamente sensacional. Eu sempre disse para você que o Brasil tinha que conhecer aquilo o mais rápido possível, e agora você já publicou aquela série, né, Pedro? Está em fase de publicação. Tá em fase de publicação? Em fase de publicação vai sair pela Ateliê e eu juntei todas as séries. São algumas séries satíricas, né, da época do governo Temer. E vai sair com o prefácio do João Adolfo Hansen, que é possivelmente o grande especialista em poesia satírica no Brasil, Grande especialista em... honra sua, né, ser prefaciado pelo João Adolfo Hansen. Isso é muito bacana. Pedro, vamos falar um pouquinho da sua formação, né? Quer dizer, você foi meu colega na Unicamp, meu amigo, formado em letras, mestre em letras, doutor em letras, com passagens aí por várias faculdades, foi professor de várias faculdades, e agora você é professor da Unifesp de Guarulhos. Como é que é o seu trabalho lá? Você orienta? Quais são as turmas? Como é que são as turmas? Queria que você falasse um pouquinho da sua experiência lá em Guarulhos. É uma experiência única, né? O campus de Guarulhos é possivelmente o maior campus de humanas numa periferia de uma grande cidade no Brasil, né? Então, pra você ter uma ideia, ele tá instalado em um dos lugares em que o Mano Brown manda um salve, né? Quando ele manda um salve para todas as periferias do Brasil, o bairro de Pimentas é uma das periferias que recebe um salve dele, né? Então, uma universidade instalada num local como esse é uma experiência absolutamente diferente, né? Da experiência que eu tive na Unicamp ou em outras instituições particulares que eu dei aula antes de ir para lá. Né? Então, uma das muitas peculiaridades existem lá, né? Uma delas é que os cursos são vespertino e noturno, sempre pensando nos alunos trabalhadores, né? As faculdades, inclusive as públicas, costumam ter curso integral ou curso matutino, né? Lá não tem curso matutino na graduação, só após funciona no matutino. Então, a gente tem um grande número de alunos trabalhadores, né, que entram já como alunos trabalhadores e que vão migrando, digamos, das áreas da onde eles vêm, né, áreas do mercado, enfim, áreas do comércio, da indústria, etc., e vão migrando para suas áreas de formação, filosofia, letras, ciências sociais. Enfim, é um público muito especial. Eles vão seguindo o sonho de alçar voos maiores, né, de ter um ganho maior, mas o Brasil se encontra numa situação bastante dramática nesse momento. Também vou querer falar um pouquinho com você sobre isso, para saber sua percepção sobre o cenário político e social brasileiro. Mas antes, Pedro, eu queria que você falasse mais um pouco sobre esse perfil desse aluno. A gente já conversou antes, né, sobre isso, e em outros momentos também, e eu já dei aula também para esse tipo de aluno, enfim, o cara que luta, que trabalha, que paga a sua faculdade eventualmente, é uma federal no seu caso, mas é um perfil parecido. Como é que é lidar com esse perfil, esse público, que me parece que sempre me pareceu assim, muito mais atirado, mais que se projeta nos sonhos, nas teses, nos problemas que quer
investigar, pesquisar. No seu caso, você lida com pesquisa literária, basicamente. Estou correto? Você tem que lidar com... Você imagina você lidar com esse público, que é um público que está o tempo todo em trânsito, né? Porque é um público que vem de várias periferias da Grande São Paulo, então, quer dizer, um cara que está lá em Carapicuíba, um cara que está em Osasco, para ele chegar até o bairro dos Pimentas, muitas vezes ele demora 3 horas para chegar, 3 horas para voltar para casa. Então, grande parte desses alunos, eles passam mais tempo no trânsito do que na própria sala de aula, né? Então, é um público diferente. Mas ao mesmo tempo é um público muito rico, assim, porque eles vêm de famílias muito diferentes, eles têm idades diferentes, eles têm sonhos muito diferentes. Então, quando você vai, sei lá, você vai trabalhar com um poema, seja um poema contemporâneo, um poema do período colonial, a quantidade de intervenções e de variáveis dessas intervenções é muito mais interessante do que quando você está dando aula para um público mais homogêneo, né? Como foi o próprio público que eu estudei quando eu estudei na Unicamp, era um público mais homogêneo. Os comentários eram muito mais previsíveis do que os que eu encontro hoje, né? Isso é muito interessante. Pedro, eu tô aqui olhando aqui os comentários, o pessoal está chegando forte aqui na nossa transmissão, os nossos internautas, saudações a todos vocês aqui no chat do canal do Conde, Sandra Altava, Javi Uno, Rosi Rezende, Vânia Regina, Sônia Whittier, Rosi Rezende aqui novamente com outras mensagens, as pessoas querendo saber, mas o assunto hoje, queridos, nós teremos política, nós teremos sociedade, poesia e sátira, né? Sobretudo sátira. Pedro, antes de entrar propriamente, o pessoal, vocês vão adorar os poemas satíricos do Pedro. Eu já vou dizendo de antemão, não vou pedir agora para justamente segurar vocês aqui, porque vai ser um momento bastante luminoso, bastante interessante aqui desse papo. Quero explorar o Pedro um pouquinho mais antes sobre as percepções dele sobre o país, acerca do país. E aí nós temos hoje aí no Ministério da Educação a queda daquele ministro que nunca foi, na verdade, que é o Vélez Rodrigues, e a entrada de um novo ministro aí que também nunca ninguém viu, né? Eu acho engraçado, Pedro, queria que você comentasse, parece que é um Olavete também, né? As pessoas chamam de Olavete, discípulos do Olavo de Carvalho. Eu queria saber como é que alguém que nunca foi professor na vida pode ter aluno. É o caso do Olavo. Como é que você está vendo a situação da educação nesse momento, depois de um período que justamente, inclusive, até a construção, a realização dessa universidade onde você está trabalhando tem a ver com esse período rico da gestão do Haddad, do ProUni, de muitos programas, de uma massificação do ensino superior brasileiro. Como é que você sente? Como é que você sente o aluno vendo esse momento no Brasil? É terrível, né? A Unifesp, a expansão da Unifesp em cidades como Guarulhos, Osasco, Diadema, teve tudo a ver com o Reúne, né? Que foi um projeto do governo Lula, né? O campus de Guarulhos foi inaugurado pelo Lula, né? A pedra fundamental foi inaugurada por ele, e depois foi uma das últimas coisas que o Mercadante inaugurou, né? Antes do golpe, foi justamente o prédio Foram novo. cinco universidades, né? Federais novas, né? São unidades, tinha só em São Paulo, agora com o Reúne tem essa unidade em Guarulhos, Osasco, Diadema, Santos e São José dos Campos, né? E no caso de Guarulhos, é um campus de humanas, né? Então, é um campus longe do centro de uma cidade, então a gente sente muito, embora isso é uma coisa que as pessoas deveriam pensar, que mesmo que você não dê que o aluno precisa pagar a mensalidade para estudar, o preço com o transporte, com a alimentação, é muito grande para famílias de baixa renda, né? Então, essas novas unidades da Unifesp, elas foram pensadas com todo um projeto para fazer com que o aluno ficasse ali, para ajudá-lo com passagem de ônibus, para ajudá-lo com alimentação e uma série de outras coisas. Quando você corta a verba e tira esses auxílios de manutenção dos alunos, digamos assim, a manutenção dele na universidade beira o inviável. Porque se ele tem que gastar 50, 60 reais para se transportar e para se alimentar,
Você faz uma conta básica, enfim, quanto ele tem que ganhar por mês, né? Fora que ele tem que comprar livro, que ele tem que tirar xerox, enfim, é muito complicado. Então, tudo isso foi pensado para que o aluno não só entrasse na universidade, mas que ele ficasse, né? E essa manutenção que está sob risco, né? Os cortes já são bem sensíveis já desde Já estão 2016. sentindo cortes ali na Unifesp? Já sente um clima assim ruim? Desde 2016 os cortes estão sendo só aumentam, né, os cortes. Então, o momento é duro, o momento não é O momento é duro, mas é aquela história, né, Pedro? É na diversidade que a gente cresce, né? A gente teve aí, foi muito bonito ontem a manifestação do Lula livre no Brasil inteiro. Não sei se você acompanhou. uhum, Assim, o que eu acho tocante, num certo sentido, queria saber o que você pensa. As manifestações, as pessoas estão indignadas, evidentemente, com a prisão do Lula, mas a uhum. gente via só sorrisos e quase que uma celebração pela democracia. Como é que você interpreta essa postura do povo brasileiro em solidariedade a maior referência política que o Brasil já teve, preso político nesse momento, que é que envergonha o Brasil no mundo todo? Sim. Como é que você vê? Tem muita gente que diz assim, não, você precisa vandalizar, ter sangue nos olhos, não sei o quê, senão não vão soltar o Lula. Como é que você observa esse fenômeno agora no Brasil? É difícil imaginar associar o Lula a coisas relacionadas à violência, né? Ele é uma figura acima, eu acho disso, né? Ele não é um, ele é um grande ser humano, né? Uma grande figura e difícil associar o Lula a esse tipo de coisa, reação muito Em agressiva, né? nenhum Muito momento da história, né? Em nenhum momento da história isso, associaram ao Lula e ao PT algum tipo de estridência, alguma coisa mais iracunda, assim, mas é pela fala rouca do Lula, única e exclusivamente, né? Não tem nada mais. o Lula é um cara associado à construção de coisas, né? Eu acho. Ele é essa figura da construção, não é da destruição, né? A destruição é o que estão fazendo, né? Não é. Então, qualquer atitude que visa a destruição, me parece que não tem a ver com o Lula, né? E no sentido da manifestação do povo, você acha que é então por isso que a manifestação é quase que uma celebração da democracia, quase que como a Revolução dos Cravos? Você oferece uma flor para o seu algoz. É mais ou menos isso? Me parece que é isso, né? A manifestação pro Lula tem alguma coisa de poética nesse sentido, né? Esse é o Pedro. Pedro Marques, poeta, escritor, professor, doutor em letras. Vocês estão tendo o privilégio de conhecer uma grande cabeça hoje aqui no canal do Conde. Vamos mergulhar no seu trabalho, porque o pessoal já está ficando aflito aqui. Deixa eu só dar um alô aqui para todo mundo que está chegando. Universidade Federal do ABC foi Lula também, Lula que montou todo esse sistema novo de massificação do ensino superior no Brasil. A F está dizendo aqui, tem uma bandeira do Botafogo no perfil dele. Viu ontem um projeto muito bom que o Ferrez visitou no bairro Independência. Como Dória e Covas não pensam em escolas físicas, coube os moradores grafitar lindamente as paredes do Colégio Municipal do bairro. A gente tem o Estado de São Paulo aí nessa condição também de estar sob, mais uma vez, um governo tucano, quer dizer, você não tem alternância de partido político no Estado de São Paulo e as coisas vão ficando difíceis. Pedro Marques, vamos falar um pouquinho do Temerosas Decimais, que é essa série como é que você chama cada indivíduo dessa série? Poemas? Peças? São décimas, é por isso que são. São décimas. Tem uma brincadeira com o nome decimal, né? Porque a décima, pode ser uma estrofe de um poema longo, mas ela pode ser uma unidade própria, né? Um tiro curto, assim, né? De satírico, que foi muito utilizado pelo Gregório de Matos, por exemplo, é utilizado pelo Glauco Matoso, poeta Você atual, gosta muito dele, né? Fantástico. grande Glauco, né? E então eu imaginei, né, você pegar a cena política e fracionar, né, como se fosse uma decimal, e ao mesmo tempo que se usasse essa décima que ela cabe muito bem, é um raciocínio rápido, né? E ao mesmo tempo, como a divulgação dela era sempre pelo Facebook, né? Então tinha que ser uma coisa mais ou menos rápida, né? Não podia ser um poema muito longo, de 2, 3 páginas. A pessoa Mas tinha que era ler. uma coisa rápida, Pedro, desculpa, mas assim, extremamente um trabalho assim de ourives, né? Eu me lembro que
cada peça assim era muito bem elaborada por você, né? Inclusive na métrica ali. E aí, conta pra gente então, continua contando o conceito desse poema, daqui a pouco você vai ler um pra gente. Então eu tinha isso, né? Porque a minha poesia sempre foi mais ou menos irônica, mais ou menos lírica, ela nunca foi muito definida, nunca se definiu totalmente pelo lirismo amoroso, ou seja lá o que for, nem pela crítica pura, assim. Sempre ela teve essas duas coisas, né? E mesmo os poemas que eu fazia durante os governos anteriores, né, os governos Na Bagaceira, democracia, democracia, quer dizer, a poesia é isso, a poesia é para testar, né, a sensibilidade das pessoas, a percepção das pessoas, né? Mas essa minha poesia ela estava misturada a outras coisas, né? Quando vem quando vem, né, toda essa movimentação em torno do impeachment da Dilma, etc, etc, era muito impressionante você ver assim o que estava acontecendo nas redes sociais e mesmo na vida pública, né? As pessoas tendo uma necessidade de outro registro, que não aquele registro brutal do dia a dia, né? Então eu falei, puxa, eu precisava fazer alguma coisa que gerasse alguma interferência semântica mesmo no dia a dia das pessoas. O cara lê aquele monte de notícia, lê aquele monte de youtuber, alguns à beira de um ataque de nervos, né? Tal. É, e aí elas poderem ler um poema que gera, que acho que essas coisas que você fala, esses choques de sentido, eles são vida, né? E muitas vezes a notícia, ela não tem essa característica, ela não é vida, ela é meio morta, né? Você já sabe que é aquilo, você lê o órgão de imprensa que pende para esse lado, é sempre a semântica é daquele jeito, você leu do outro lado, é sempre daquele jeito. E a poesia, ela colapsa tudo isso daí, né? E aí eu muito falei, bacana. eu tenho que arranjar uma fórmula que ao mesmo tempo que possa ser lida no meio dessa bagunça, né? Uma coisa muito pequena, muito pequena em termos de volume, se comparado a uma notícia de jornal ou a um telejornal, você ficou uma hora assistindo o telejornal, como é que você vai rivalizar com uma hora do Jornal Nacional, né? Então, eu falei, vou rivalizar com um poeminha pequeno, né, que faça alguma coisa que o Jornal Nacional não é capaz de fazer. E que uma notícia também não é capaz de fazer, uma matéria não é capaz de fazer, né? E aí eu juntei, né, coisas muito atuais do momento contemporâneo, das coisas que estavam rolando e ainda estão rolando, com essa forma que é uma forma tradicional. A décima é uma forma antiga, uma forma tradicional, não é uma coisa modernista, né, uma coisa antiga, né? E para mim isso tinha muito sentido, né, de ficar pensando que a gente sempre fala, né, a gente tem uma espécie de patriotismo, assim, no sentido de que sempre as coisas boas são ancestrais, né? Eu comecei a pensar, não, mas existe uma maldade ancestral, existe uma ruína ancestral, existem destroços ancestrais, assim, que nesse momento é importante a gente falar disso daí, né? Então, você usar uma forma antiga, uma fórmula antiga, praticada por poetas e membros da aristocráticos, né? O Gregório de Matos era um membro da aristocracia baiana, né? Não era um homem do povo, assim como a gente entende hoje, né? Então, juntar essas duas coisas me parecia que fazia sentido, né? Gerar essa interferência, esse ruído no meio da bagunça de notícia e da falta de perspectiva mesmo, uma coisa que você sempre vive falando, né? De que estamos à procura de um sentido, né? Não é o sentido da vida, mas assim, do sentido mesmo das palavras, né? Isso é Da muito linguagem. interessante. Eu vou querer voltar nesse tema da função política da poesia, temas que nós conversamos também aí durante o tempo, durante a semana. Mas antes eu vou querer, preciso que você leia uma das temerosas para nosso deleite aqui, e pode selecionar uma, eu já li as 50, são 51 decimais, e vamos ver qual que você vai selecionar aí primeiramente para a gente degustar aí. Nossa, assim, acho que hoje, uma que a gente podia. Tem uma, assim, a primeira, que estava numa época em que o Eduardo Cunha tinha um poder enorme, assim, né? De estava toda hora no noticiário, né? Então eu fiz uma para ele, depois isso foi até musicado pelo Gustavo Bonin, que é um grande parceiro, um músico Ah, já virou músicas.
Ele ganhou o prêmio de melhor compositor a partir dessa décima. Então, deixa eu só avisar o público aqui, né? Vocês estão vendo o Pedro aí, ele tá falando, é um gentleman, é um cara assim. Agora, sente só, né, o poema, a decimal do Pedro Marques. Você vai ler essa primeira para a gente, querido? Pode ler. Essa aqui é aquela, enfim, é sempre assim, né? Ela gera ruído para todo lado, né? É claro que eu ia te pedir. Claro que eu não considero, claro que eu não me considero um cara de direita, não sou um cara reacionário, sou um cara progressista. Mas quando você faz a décima, ela é feita para gerar ruído geral, né? Geral. Não só para um lado, né? A ideia é claro que vai sempre aparecer, um lado vai ser mais espetado, né? Como toda sátira. Né? Então, vamos ler e depois a gente comenta. Vai lá. E aquela coisa, né? Tem um super-herói, eu fiz uma décima chamada Super Vilão de Putaria. Né? E aí tem esse trocadilho de putaria, de putaria, porque o Congresso Nacional, francamente, depois daquela votação em que houve de tudo, né? Só faltou ter fogos de artifício dentro da casa do povo. Né? Então, chama Super Vilão de Putaria. No Brasil, jamais se viu quem se desse bem sem cunha, quem não tucanasse a unha, nem petesse a mão sem pio. Mas deem um docente vil, PMDB, pós-graduado, Duda Cunha deputado, que ensina o ofício do furto num congresso braço curto em nome de um Deus cunhado. Muito bom, essa é a primeira temerosa decimal. A data aqui está 10 de maio, né, de 2016, foi logo depois daquela cena de horrores, né, do Congresso, né? Ele aceitou o processo, né? Foi no momento que ele aceitou o processo. Isso é muito interessante, e o interessante da peça, da decimal, Pedro, é porque ela te joga de novo para aquele momento, né? Ela fica sendo um registro histórico também, político. Porque você tem esse estilhaçamento aí do sentido, essa coisa que você promove aí através do deslizamento, né? Das palavras, das aliterações, mas tem também esse registro histórico político. Essa questão do Cunha, né, desse sobrenome virar meio que você tirar essa palavra do sobrenome e vira cunhado, você cunhar o roubo de alguém, enfim, mete a unha, não sei o quê. Então, eu ficava pensando muito naquela história, né, do Nelson Rodrigues, né, que no Brasil todo mundo é Peixoto, né, quando o cara ele arranja uma boquinha ali, né, então a gente podia mudar, no Brasil todo mundo é Cunha, né. Depois do todo mundo é Cunha. O pessoal que quiser ler As Temerosas, Pedro, essa série de poemas, ela está publicada num site, né? Qual é que é? Você passa para a gente aí. É o www.poesiaamão.com.br. Poesiamão, repete, poesiamão.com.br? Isso, poesiaamão.com.br. Tudo junto, Poesia à Mão. Isso, tem esses dois azinhos. Então, se vocês estão acompanhando aqui essa entrevista aqui que eu estou fazendo com o poeta e escritor Pedro Marques, se quiserem ler, acompanhar e ver o trabalho dele, você vai encontrar nesse website que é o poesiamão.com.br. Pedro, escolhe uma dessas aí e aí eu vou querer ler aqui para vocês. Eu posso escolher minha, né? Eu tenho uma aqui que eu acho que é apropriado para o dia de hoje, que eu tinha feito justamente para aquele que tinha sido escolhido pelo Temer como ministro da Educação, que era o Mendoncinha, né? Isso é muito bom. E de lá para cá a gente só piorou, né? Enfim. Então, e tem aquela história de que o Mendoncinha ele tinha feito a carreira dele como gestor de granjas, né, tal. E a especialidade dele é a avicultura, né? Então eu fiquei brincando com essa coisa, cultura, avicultura, educação, não sei se dá muito certo a hora que você mistura tudo, né? E aí ele tinha recebido prota, né, tal. Então eu ataquei todo mundo mais ou menos por essa confluência de referências, né? Então, qual que é? Que número que é essa? Essa é a 4, chama Da Educação Coitada até os Ovos. Né? Vamos lá. Mendoncinha não é gente. Figura cavalgadura, ministro da avicultura. Demônio do bico crente, a quem galinha é descrente. Da escola só transa a granja,
do ovo superfaturado, do caderno esfrangalhado. Com frota atracou de canja, que do tobo o pinto manja. Pedro, essa ideia da escatologia também é muito forte nas temerosas decimais. Nós temos hoje um presidente totalmente tomado por esse universo da escatologia, só que aí acho que é da limitação realmente intelectual que paira naquela cabeça ali de ex-tenente, né? Capitão só depois de ser realmente exonerado, afastado do exército. Aí, fala um pouco para a gente como é que é essa questão da escatologia na poesia, historicamente. Qual que é o papel dela, corrosivo, social? Assim, mais antigamente, você tinha a escatologia voltada para coisas do corpo, né? Você tinha uma ideia, né? Um mundo muito, muito religioso, a ideia de que as coisas do espírito são coisas elevadas e as coisas do corpo são coisas rebaixadas. Então, quando você vai atacar um adversário, você ataca pelos defeitos do corpo, enfim, pelo lado rebaixado dele, né? E, em geral, isso era feito para populações já, digamos assim, que já sofriam preconceito, digamos assim. Por isso que o Gregório de Matos ataca mais os homossexuais, ele ataca mais os índios, ele ataca mais os negros, etc. E no mundo de hoje isso é inviável, né? A ideia é fazer justamente o contrário, se atacar a baixaria de quem supostamente está no poder ou assaltou o poder, né? Então tem essa ideia de você rebaixar, né? O corpo ser uma espécie de sintoma da baixeza espiritual, intelectual de quem está sendo atacado, né? E aí, no caso do capitão aí é um prato cheio, né? É um prato cheio. Você também fez uma série sobre o Bolsonaro que está inédita ainda. A gente vai ter em primeira mão aqui alguns itens dessa série inédita. Por enquanto, estamos falando ainda das temerosas decimais. Que foi que você fez aí? Por que 51 poemas mesmo, Pedro? Eu não me lembro mais. Por causa da cachaça. Por causa da cachaça, né? 51 temerosas. Eu lembro que você ainda tinha que fazer questão de ter todo o sentido dessas peças poéticas aí, satíricas, seria justamente o conjunto também, né? O conjunto que daria aí a condição de codificar corretamente essas peças. Deixa eu ler alguns comentários aqui dos nossos internautas. Eles estão acompanhando o nosso papo, mas como o canal do Conde é um canal muito político, né? Eles estão falando de situações políticas do presente. Por exemplo, a Tânia Marina está dizendo: o outro ministro é outro Olavetes e tem ganância por dinheiro. Bolsonaro trocou 6 por meia dúzia. Está falando da troca agora no Ministério da Educação, né? Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui. Pessoal falando do Moro. O Moro merecia também, né? Alguma série, né, Pedro? Ele é muito. O Moro aparece. Ele aparece em algumas. Ele aparece em algumas? Então. Ele aparece em algumas. Tem uma. É engraçado que o João Adolfo Hansen, que fez o prefácio do livro que está inédito, que vai juntar todas as séries que eu fiz para a época do governo Temer, vai chamar S-Book, né? Porque eu sempre publicava pelo Facebook, então vai chamar S-Book. Né? S-Book. Claro que é de aquela palavrinha bonitinha brasileira. Palavrinha, né? que ele adora, né? Que eles adoram, né? O Olavo Carvalho gosta muito, né? Parece que numa entrevista, assim, uma entrevista curta, ele falou 19 vezes, né? A palavra cu, né? Aquela palavra doce, né? Exatamente, eles não tiram da boca, né? E curiosamente, o João Adolfo Hansen, que é um senhor, tem mais de 70 anos, um pesquisador aposentado pela USP, não sei o quê, essa que eu fiz pro Moro, que chama Cagação Premiada, foi uma das que ele mais gostou. Maravilha. Cagação Premiada. Deixa eu ler. Deixa eu ler. Tem cagação premiada e tem essa brincadeira, né? Que tem essa fixação do Moro pela Operação Mãos Limpas, né? Essa questão italiana. Tem alguns termos italianos no meio do poema para brincar com essa vontade de ser italiano dele. Né? Qual que é o número dessa? 23. 23? Deixa eu buscar aqui no meu arquivo. É uma maravilha, gente. Se vocês lerem As Temerosas do Pedro... Deixa eu ler o Cagação Premiada para eu ter o prazer aqui. Pedro Marques, internautas,
queridos, caras pálidas e não pálidas. Cagação premiada. Consta que o urubu de cima, em regra, aduba o de baixo. Até o cabra dito macho, quando o inquisidor intima, diz, conversa, tosse, rima. Cisma no trono da cana, bota prêmio por contato. No enredo do juiz põe fato, primo, o cu constipa a gana, dopo, cagueta e se ufana. Não é fácil não, Pedro. Como é que é? Explica um pouco melhor para a gente aí as condições de emergência de produção dessa 23ª temerosa decimal aí. Essa é aquela história, né? Você põe o cara lá e propõe um cenário para o cara horroroso para a vida dele, porque ele foi corrupto, etc. Pô, o cara, para sair de lá, ele vende até a mãe, né? Então essa décima ela tem uma irmã que depois foi feita mais especificamente até para o Moro, e que é essa ideia, né, de que você cria um enredo, você cria uma narrativa e depois você é uma hermenêutica reversa, né? Você já tem a narrativa, aí você chega lá pro sujeito que vai caguetar e você fala, se você falar tal coisa, é como se você tivesse um romance e você precisa de 10 personagens, mas você só tem 5. Já fisicamente. Os outros 5 você ainda tem que colocar. Então você chega pro cara e fala, você quer ser esse sétimo? Você quer ser o texto? Que é toda a estrutura da condenação do Lula do triplex, né? As pessoas não tinham elementos para condenar, não tinham provas e foram fazendo uma costura totalmente artificial. Sabe o que eu acho? Eu queria que a gente lembrasse aqui agora um pouquinho, Pedro? Na condenação do triplex do Lula, 73 testemunhas inocentaram o Lula. Só o Léo Pinheiro, né, da OAS, que pressionado acabou dizendo coisas sem prova e baseado na delação, quer dizer, como você coloca aí na sua peça, na cagação premiada. A gente tem justamente essa... É o que o Lula denuncia, né, Pedro? Como eles começaram mentindo, eles não conseguem mais sair dessa mentira coletiva, né? Mas eu acho que, nesse momento, esse protocolo está se estilhaçando. Você não sente isso? Sobretudo pela queda de popularidade do Bolsonaro, enfim, do próprio Moro, de toda a Lava Jato, de maneira geral, né? Caindo no descrédito e caindo também na percepção técnica de que ela prejudicou a economia brasileira de maneira avassaladora. Como é que você sente esse tipo de situação? Me parece que eu também acho. Eu acho que você cria uma narrativa que é alimentada de ficção, e só que o estoque de ficção ele acaba sendo finito, né? Porque ele é limitado pelas pessoas que você é capaz de prender e fazer com que elas falem, né? Então isso não tem como, isso é meio inviável, né? Se fosse um romance, ele estaria terminado, publicado, mas não é um romance. Ele tem a estrutura de um romanesco, mas ele não tem a materialidade do romance. Né? Por isso que na outra decimal que eu fiz, que é a número 45, né? Eu falo que o Moro ele se arvora a ser o grande narrador da nossa idade. Né? Lê a 45 para a gente. Vamos degustar um pouquinho essa aí. Que essa chama Moro namora Moro. Né? Moro namora Moro ou carne fraca diante da TV de cachorro. Né? Que é o ideia do juiz, muito vaidoso, olhando para sua própria imagem na TV, né? Como um cachorrinho que fica olhando, vendo o frango rodar ali em frente à padaria. Né? A ideia é essa, pegar essas figuras muito pomposas, muito vaidosas, muito cheias de querer, e colocá-las em situações ridículas, que em muitos dos casos é onde elas merecem estar. Né? Então, aqui se chama assim: roda a venda de gostoso um vitelo da justiça, crepitante na carniça midiática, em pleno gozo do seu cargo decoroso. Onde o juiz reto se arvora de pica, herói da cidade, narrador da nossa idade. A lei aplica inodora, na gula jamais se escora. Que é a ideia, o juiz decoroso, ele não aparece, a não ser nos autos do processo. Né? Quando ele se arvora ser o narrador e ficar manipulando as narrativas,
alguma coisa está muito errada, né? É uma situação para o Moro. O Moro ele acabou tomando. Eu acho que o que é do Moro, como diz a cultura popular, está guardado, porque ele fez todo esse serviço contra a democracia brasileira, de prender o Lula, de impedir o Lula de maneira assim escandalosa enfim, exercer o direito político dele, mesmo sendo processado, um processo falso, ele tinha direito, como foi o que a ONU, o Comitê de Direitos Humanos da ONU, declarou, e nós vamos ter o julgamento do Lula agora, na ONU também, pelo mérito, né? Uma coisa que acho que vai pesar muito na cena política brasileira mais uma vez. E aí parece que ele se perde também um pouco nessa narrativa toda, porque ele deixa a carreira de juiz, se exonera para assumir o ministério do Bolsonaro. Eu acho que isso já depõe absolutamente contra ele, quer dizer, é um governo que já nasceu morto, é um governo morto. Não, a própria Lava Jato, né, o maior número de políticos que ela prendeu foram justamente políticos do PP, que foi o partido onde o Bolsonaro mais tempo ficou, né? Então, Espera aí, não entendi como é que é. Ah, não, você está falando da nomeação do Moro para o da Justiça. a Lava Jato, qual foi o partido que tem mais gente presa? Não é gente do PT, é gente do PP, não é? Né? Acho que sim. E o Bolsonaro ficou justamente em qual partido que ele passou mais tempo? Foi justamente no PP. Então é curioso, né? É curioso, né? No mínimo, quer dizer, quando eu fiz essa 45, que é de 21 de março de 2017, praticamente um ano atrás, uma coisa que me deixava muito angustiado era isso. Como um sujeito, um juiz que tem problemas de expressão verbal, né? Um cara que se expressa mal, assim, por escrito e pela fala, um cara é meio angustiante ficar vendo ele falar. E ler ele também é uma coisa bem angustiante, ele se expressa mal para um juiz, né? E, e aí, como é que um cara desse ele começa a manipular, ele começa a tomar as rédeas das possibilidades de narrativa? É uma coisa um pouco angustiante, né? Você sabe que você está falando uma situação agora, Pedro, que me chama a atenção, quer dizer, é o império da burrice, né? Porque tanto o Moro quanto o Bolsonaro, eles têm severas dificuldades intelectuais. Enfim, a gente vê, por exemplo, o interrogatório do Moro, alguém que não entende questões básicas da própria lógica, tanto que a peça acusatória dele, a peça de condenação do Lula, subscrita e assinada por ele, foi alvo de um lógico, filósofo, que é o Euclides Mans, que rastreou ali, no mínimo, 19 falácias, né, durante toda a redação do Moro. Quer dizer, o projeto anticrime do Moro, ele estarreceu a comunidade jurídica do Brasil. Quer dizer, além dele ser acusado de ter plagiado vários outros projetos espalhados por aí, inclusive do Alexandre de Moraes, que é o ministro tucano do STF, tem também essa situação de uma colcha de retalhos e uma má compreensão da própria Constituição brasileira. O STF, acho que foi o Celso de Mello, disse assim, esse projeto não tem condições de ser aprovado. Até deu um recado para o Moro, falou, tem que fazer alguma coisa. Né? E o Rodrigo Maia está lá, né, Pedro? O Rodrigo Maia, eu acho que é o cara mais poderoso do Brasil nesse momento. O que você acha? Ele deixa o cara, né? O cara tá rolando a ladeira e tá só esperando, né? Mas agora você colocou uma coisa muito interessante, quando você pega esses textos, né, essas peças jurídicas dele, que está cheio de plágio, uma confusão. A gente, como professor, assim, é muito angustiante também ver isso, porque a gente está lá no dia a dia da escola, ensinando os caras a pensar, ensinando os caras a raciocinar, mesmo quando eles pensam coisas completamente diferentes da gente, a gente ensina os caras a argumentar, a colher dados, né, a não se perder, a não usar argumentos que não vão ajudá-los a defender o ponto de vista deles, etc. E aí, quando eles pegam uma fala do Sérgio Moro, quando eles pegam uma peça do Sérgio Moro, falam, pô, cara, o cara tá falando para estudar e esse sujeito aí virou ministro. Né? Porque é uma grande fraude. Acho que isso é uma grande ilusão que a elite brasileira adora, essa elite que é bastante limitada e que é atrasada, né? É que só a posição, bastaria a posição de juiz para afiançar a qualidade do enunciado de um sujeito, o que não é a realidade, quer dizer, é muito precarizado, é muito precário o que ele fala. Tem uma outra coisa que você falou, que aí eu acho muito legal, que é quando você pega o texto desses caras, assim, que é uma coxa de retalho, uma catança de tudo quanto é coisa, é mal feito, né? Etc.
essa linguagem é a linguagem da sátira, só que a sátira é feita para ser engraçado, feita para ser fragmentado, não é para ser sério. Agora, Exato. o cara que é sério, é como assim, a peça do humor é uma peça satírica. É como se o Você, Moro fosse um comediante, né? é uma peça satírica, só que o cara quer ser sério, né? Então, isso que chama atenção, quer dizer, a sátira, a sátira tem várias origens, né, para essa palavra sátira. Uma delas, no latim antigo, é que a sátira é uma espécie de linguiça, em que você enfia tudo lá dentro, o resto de tudo quanto é coisa. Né? Por isso que ela é polifônica por natureza, né? Mas ela é feita para ser engraçado. Quando o cara usa essa estratégia textual e intelectiva, achando que está sendo sério, é um negócio pronto para rir, né? Ô Pedro, você imagina a cena, né? Vou até pegar aqui um elemento cênico aqui, né? O sujeito pegando a peça do Moro, assim, né? De condenação, do falando, que maravilha, tá muito bom. Isso aqui tem que ser encenado no teatro, né? Quer dizer, uma peça satírica maravilhosa. É impressionante. Ele foi involuntariamente engraçado. Só que, Pedro Marques, a situação, quer dizer, essa peça que tem tantos furos e que parece uma coxa de retalhos de comediante, fez com que, por isso que o Lula está preso há um ano em Curitiba. Uma situação que realmente o Brasil... Desculpa, pode falar. É uma peça que, do ponto de vista genérico, é satírica, mas do ponto de vista da aplicabilidade não é satírica, e mudou a história do Brasil. E o resultado disso foi um sátiro no poder. Um sátiro. Acho que isso define bem o Bolsonaro. Embora ele não mereça, porque os sátiros são inteligentes. É aquela história, é um sátiro interrompido, né? Porque uma das vítimas principais da sátira é o Nécio, né? O Nécio é o cara que não tem condição intelectiva, né? E ele é tão nécio que ele não sabe que ele é nécio. Uma das características do nécio é que ele não sabe que é nécio. Em português, o cara é o burro que não sabe que é burro. Né? É o mesmo do louco também, que não sabe que é louco. Isso é porque o suposto burro, quando ele percebe que ele é burro, já deixou de ser burro. Né? Agora, não é o caso dessa gente. Pedro, peraí. Para tudo. Quer dizer, então, que você está me dizendo que o Brasil vive esse momento glorioso de sátiros no poder que não sabem que são sátiros e que estão produzindo esse volume enfim, basicamente de humor. Acho que no futuro... O que será que as pessoas vão pensar no futuro de tudo isso que aconteceu no Brasil? Quer dizer, vira literatura realmente. Isso é uma coisa curiosa, né? Assim, essa questão que você estava falando da poesia e política, né? Sempre se questiona, isso é um problema histórico, né? Depois da Revolução Francesa, quanto que a poesia ela se volta para si própria, para os seus próprios interesses, né? Para sua torre de marfim, ou quanto que ela também é política, ela também dialoga com o seu público, né? E em momentos como esse, é impossível. Você vai fazer... Hoje em dia tem uma coisa muito na moda, que é esse tal de autoficção, né? De poesia, que o cara só fala de si, etc. Pô, se o cara for um autista, para ele não querer falar desse tipo de coisa, porque todo dia é uma sátira diferente que os caras estão fazendo, né? É um prato cheio, né? O tempo todo para a gente fazer alguma coisa. Né? Você vê uma situação, aquele cara, aquele Ernesto, né? Aquele cara falando assim, pô, é tão engraçado aquilo, cara. É trágico, lógico, mas é muito engraçado. Né? É muito engraçado. Se a gente combinar, assim, se eu fosse um bom ator, tentasse fazer um negócio, acho que eu não conseguiria ser tão idiota que nem ele. Né? Não tem condição. Realmente é algo assim, sem precedente. Pedro, deixa eu dar uma lida aqui. No chat, nas pessoas, vamos ver se eles estão curtindo aqui esse papo. Eles me chamam de conge, que nem o Moro chama o cônjuge, né? Cônjuge, eles estão me chamando de ô conge. Boa tarde, conge. Boa tarde, José Eduardo Camargo. Heloíse Montenegro dizendo aqui, estamos vivendo a barbárie. Militares do Exército dispararam 80 tiros no carro de uma família do Rio de Janeiro, fascistas. É uma coisa impressionante mesmo. Eu acabei de ver a notícia de que 10 militares foram presos. E vai ser investigada, porque diz que, segundo as autoridades do Rio de Janeiro, a explicação não convenceu. Yara Pinheiro dizendo aqui, são tão pobres de inteligência que aceitaram fazer o papel que estão fazendo. Mônica Mello dizendo, como pode Moro ter concluído mestrado e doutorado em 3 anos?
quando o normal seria no mínimo 5 anos. Você sabe que essa informação eu nem tenho. Não sei o prazo que o Moro cumpriu aí seus protocolos acadêmicos. Vamos avançar um pouco aqui. Eu queria Pedro, vamos pegar então os seus trabalhos inéditos sobre o Bolsonaro, que eu tô, inclusive, eu tô muito curioso para você comentar isso, né? É absolutamente genial. São peças longas, acho que você vai ler um trecho, né, de uma ou de outra aí. Explica para a gente como é que é esse trabalho agora, como é que é o nome dele e como é que está aí a previsão de publicação. Esses dois são inéditos, né? Sempre assim, todos esses trabalhos que eu estou fazendo, eles lidam com essas formas mais ou menos tradicionais, né? As décimas são as décimas, tem um outro que chama Trovar Punk, que são quadrinhas, né? Quadrinha é uma forma muito pueril, né, da nossa cultura, enfim, Batatinha quando nasce, etc. E a nossa canção tá cheia de quadrinha, né? Ela é uma coisa feita para ser lírica, para ser bonita, né? Para ser agradável. Aí eu fiz o Trovar Punk, né? Que é sujo, né? E agora, no caso do Bolsonaro, eu fiz uma que eu peguei o cururu, né? O cururu é uma forma de música caipira, né? Uma música religiosa, né? E que você faz aqueles poemas na carreira de algum santo, na carreira do Divino, carreira de São José, carreira de São João, etc. E aí eu fiz os poemas nessas carreiras, só que ao mesmo tempo incorporando uma linguagem mais agressiva, que é muito mais típica de uma expressão como hip hop, por exemplo, e não do próprio Nossa, cururu. gente, vocês estão vendo o trabalho desse cara chamado Pedro Marques aqui, Pedro Marques, sensacional, ousado, misturando aí misturando gêneros, né? Para conquistar essa faísca aí semântica da luminosidade poética e satírica. Desculpa te interromper, é que eu fiquei realmente impressionado aqui com a sua. Tá, esse especificamente está pronto, né? Só não foi publicado porque o pessoal está fazendo todos os outros receberam algum tipo de música. As pessoas querem fazer música antes. Então a gente está fazendo um trabalho, eu com a Juliana Amaral, que é uma cantora de São Paulo, importante no cenário de São Paulo, no cenário do Brasil, com dois músicos eruditos, que é o Gustavo Bonin, seu xará, e o Micael Antunes, que são jovens, muito talentosos da música erudita, que mexe com música eletroacústica, que mexe com a manipulação da fala humana, e são fantásticos, assim. Então a ideia é a gente fazer uma peça, como se fosse um clipe, em que esse poema apareça como um todo, que seja mais ou menos cantado e falado, né? Então a gente vai publicar ele parceladamente, né, nas redes sociais, e ao final ele vai ser coroado com esse clipe, né? As E é o pessoas nome estão muito curiosas aqui, as pessoas estão muito curiosas aqui, querendo saber, nossa, eu quero ver, quero. Então a gente já falou que parte desse trabalho do Pedro está no site poesiamão.com.br, e essa parte agora vocês vão ter em primeira mão, inédito, essas peças aí satíricas com relação ao Bolsonaro. Pedro, volto para você. Então, esse aqui é o seguinte, ela chama Na Carreira da Verdade de Mentira. É justamente essa ideia do que é verdade e o que é mentira, né? Como você não tem certeza mais de nada, né? Então, sempre assim, o primeiro estrofe tem uma figura que é uma divindade positiva e na segunda uma entidade negativa. Ou seja, uma estrofe para Deus e uma estrofe para o diabo, né? Uma vela para Deus e para o diabo, né? Vou ler algumas partezinhas, eu vou ler Lembra meio em umas sequência partes para a gente. para dar o... Então vamos lá. Para falar bem a verdade na carreira do divino, nesta terra tem carreira de sucesso repentino, quem apalpa o pau que manda, ou vem rico de menino. Para cantar mal a mentira na carreira do malino, se você estuda e trabalha, seu direito é ser bovino, tolerando um idiota, presidindo o seu destino. Para falar bem a verdade na carreira de São João, tem a narfa malandraço apitando a educação, desvirtua a lei do texto, pressuposto é charlatão. Para cantar mal a mentira na carreira do Tilcão, a gestão feita à distância, disso tudo que é razão, não enxerga além de um palmo vomitado de sermão. Para falar bem a verdade na carreira do sagrado, não carece de ciência nem do fato demonstrado, a pesquisa foi para o ralo, porque o globo está quadrado. Para cantar mal a mentira na carreira do danado, é citar fazendo beijo, muito livro até lacrado, é ganhar até medalha por não ter lido Machado.
e por aí vai. Isso é só um pedacinho. Sensacional. Pedro Marques, as pessoas estão curtindo muito aqui. Deixa eu ler alguns comentários no chat que estão falando. Ó, se Pedro Marques é muito fera, Aloysio Lopes. A gente vai poder baixar em PDF? A Tânia Marina está perguntando aqui. Está publicado em papel? Guida Virgílio. Aline Galvão está dizendo aqui o pacote do humor é higienista. Natácia Souza está dizendo que Pedro Marques é um baita intelectual. Eu posso dizer para você que é realmente um baita intelectual. Pedro, está sensacional esse trabalho aí sobre o governo Bolsonaro. Realmente de arrepiar. Essa série que você leu, como é que é o nome dela mesmo? Escrito? Na Carreira da Verdade de Mentira. Na Carreira da Verdade de Mentira. Uma estrutura. Como é que é a estrutura dela? Ela se alonga por quantos versos, poemas? São 12 partes, são estruturas de seis estrofes de 6. Seis que é estrofes. a estrutura do cururu, né? Que a gente encontra no Chico Mineiro. Deixa eu fazer um pedido ao vivo aqui para você, porque daí você não vai poder negar para mim. Podemos publicar um trechinho dela na minha rede social? O que você acha? Para o pessoal poder degustar, porque vai ficar todo mundo com água na boca agora, meu filho. Pode. Então, nós temos aqui, Pedro, você me mandou outra sobre. Deixa eu pegar aqui. ABC do Capitão Tchutchuca, é isso? Tuititica. Fala pra gente um pouco desse trabalho aí. Esse daí, por incrível que pareça, deu mais trabalho do que fazer o anterior. O anterior é todo metrificado, todo rimadinho, né? Como se fosse um cururu mesmo, né? Agora, a ideia era incorporar a linguagem do Nécio, que nos desgoverna nesse momento, e tentar incorporar a linguagem dele, entrar na sintaxe dele, na semântica dele, o que é muito complicado. Isso, né? Porque a sátira tem isso, você tem que se sujar, né? Então você tem que incorporar se você acha que o cara é honesto, você tem que incorporar, tem que tentar entender o que na verdade é um gesto muito democrático, na verdade, do poeta, né? O poeta que só fala de si, na minha opinião, é um pouco limitado, né? Os melhores poetas, você pega os poetas que em geral a gente gosta, são os poetas que falam de si, mas falam o tempo todo de tudo, de todos ao mesmo tempo, né? Então, a polifonia muito ampla, né? Esse exercício de se colocar no lugar do outro para fazer poesia é um exercício muito complicado. Você está me chamando a atenção. Pode complementar, desculpa. Não, e uma coisa que me chamou muita atenção, um dos caras que eu gosto muito, que é um poeta atual, que é o Glauco Matoso, me chamava muito. O Glauco Matoso tem todo um trabalho de fazer poesia sobre trote, sobre violência contra o homossexual, sobre tortura, etc. E os poemas dele tem uma coisa muito interessante, que ele não assume a linguagem do cara que está apanhando, ele assume a linguagem do cara que está batendo. Então isso é uma situação muito desconfortável para quem está lendo, porque é lógico que a nossa tendência humana quando você vê um poema sobre tortura, você se colocar no lugar de quem está apanhando. Você não vai se colocar no lugar de quem está batendo. A não ser se você for um bolsominion, sei lá, alguma coisa assim. Que hoje, quando o cara te obriga a ficar na pele de quem está batendo, isso é muito desconfortável. Eu acho que, desculpa, deixa eu só fazer um parêntese, porque isso está na essência, eu acho que do cinema do Tarantino, e acho que também na estrutura narrativa dos Tropa de Elite, que são interessantes até certa medida, que é justamente que o público brasileiro não soube entender, porque ele parou esse fascismo no Brasil. Acho que o Tropa de Elite 1 foi grande responsável por disparar esse sentimento fascista, porque justamente você tinha de ter a maturidade de entender que aquele narrador é um torturador, é um fascista, mas que não é para você torcer para ele para sempre, né? Que aquilo está dentro de uma peça estética, né? Mas é complicado. Você vê que essa estrutura que você está falando do Glauco Matoso é muito interessante, cara. Desculpa. É curioso, né? Porque no caso do Tropa de Elite, o diretor ele resolveu não ser didático, né? Ele não botou uma setinha, ó, não torça por esse cara. Ele deu no que deu. Não, ele fez pior. Ele colocou o Capitão Nascimento como uma pessoa fragilizada.
né? É, Ele está ali exatamente. com medo, né, também, né? E aí mobilizou até a adesão das pessoas mais insuspeitas ali para nessa história desse filme. Desculpa, É agora um você. case, né? Esse filme acaba sendo um case nesse sentido, né? Para a gente entender, né? Como é que. Porque tem muitos filmes americanos, assim, mais blockbusters, que eles têm essa estratégia. Eles, em algum momento, ele põe um gatilho e fala assim: não torça para esse cara que ele é do mal. Não torça para esse cara que ele não é amiguinho, né? No caso do Glauco Matoso tem isso também? Não, o Glauco Matoso não. O Glauco Matoso tem gente que lê e acha que ele é fascista. Que ele tá a favor da ditadura do Videla, da ditadura militar brasileira, etc. Mas, Mas na aí eu verdade, é o acho que contrário. a totalidade da obra é a chave, né? É, exatamente. Exatamente. Então, E é vamos muito. lá, mostra pra gente um pouco Aí, desse trabalho. aí o nome é ABC do Capitão Tuititica, né? Tuititica, que é o cara que ele vai no Twitter e ele faz titicas, né? Ele faz pequenos cocôs de gato lá, né? E aí tem toda essa questão do cara tá com bolsa, não sei o quê, né? E o ABC também é uma forma, né? Uma fórmula muito importante da nossa cultura, né? Do cordel, etc. Que você faz estrofes começando com as letras do alfabeto, né? E aí você tem o número de estrofes tanto quanto você tem letras no alfabeto. Como eu queria fazer pequenos tweets assim, bem constrangedoras, né? Eu fiz 3 para cada letra, né? E aí tem alguns aqui, sempre tentando incorporar, mas é difícil incorporar acaba que o jogo, né, quando for publicado, é o leitor ele tentar ver, bom, isso o Bolsonaro falaria. Isso ele não falaria de jeito nenhum, isso aqui é uma leitura crítica. Então é esse que é o jogo. Mas ele não está dado, o cara tem que ler e falar, bom, isso aqui é uma fala dele. Às vezes eu até incorporei frases famosas dele, né? Tem uma frase que ele falou sobre a Dilma, que ele achava que ele falava quando o que você deseja para ela? Eu desejo que ela morra de câncer. Ele fala um negócio assim, né? Uma coisa bem pesada, assim, tal. E essa frase está ali no meio, como se fosse um tweet dele. Isso, é um registro importante. Então, eu vou pedir para você ler um trecho para a gente. Então, a primeira é uma sátira justamente de um poema muito famoso do Camões, né? Que é aquele poema dele que chama Alma Minha Gentil que te partiste, né? E aí, no caso do Bolsonaro, ficou assim um tweet dele: Arma minha, fuzil que te feriste. Né? Seria só um tweet. Arma minha, fuzil que te feriste. Né? Depois, na letra B, eu vou ler uma de cada letra, isso é para brincar. No B, bebemos o bebiano com laranja. Depois, Cuba é uma ditadura que traz cu até no nome. Né? Isso é um tipo de reflexão que só um cara meio doentado. Assim, né? Dedo que muito acaba. Tem uma que chama Dedo que muito aponta acaba no cu. O Bolsonaro vai querer esses poemas teus aí para twittar, ô Pedro. Ele vai se identificar com isso. Lê mais alguns. Eu queria que você lesse o do Adélio. Lê o do Adélio da facada, que é interessante. Ó, Adélio me tacou a faca. Felizmente não foi o martelo. É porque é essa coisa do cara ver cu e comunismo em tudo, né? Tudo, eles literalizam o enunciado, né? Quer dizer, justamente é o colapso, né? Eu acho que o bolsonarismo ele impõe, acho que você pegou isso de maneira muito sagaz. Ele provoca uma crise de sentido, realmente, uma crise na linguagem. E que, se for desdobrada esteticamente, você produz arte, você produz isso que você está produzindo agora aí, satiricamente, que são os poemas esses do Bolsonaro estão muito fortes, hein, Pedro? Esses o É, pessoal vai ter que esperar para ler na íntegra aí? Como é que vai ser? esse não tem nenhum projeto assim de musicar, até porque as formas, ele é uma forma mais livre, não é tão, não tem uma recorrência rítmica, né? Então Tem esse eu que quero, eu soltar, quero, tem que democratizar isso, Pedro. Não pode ficar segurando. eu preciso ver, a minha ideia, Lidera, a minha lidera. A minha ideia era publicar um por hora. Assim, teve uma das séries no período Temer que chamava Que Mentira Foi Essa? Que é uma série que brincava com aquele funk daquela moça que chama Jojo Todinho, né? Que ela fala que tiro foi esse? Aí eu brincava que era Que Mentira Foi Essa? E aí Uhum. começava no dia 1º de abril, e aí foi um poeminha para cada dia de abril, dizendo que o Brasil foi inventado no dia da mentira, né? Uma coisa assim. E esse eu queria fazer alguma coisa assim, publicar tudo num dia só, assim, como se fosse
como se fosse uma rajada de tweets, assim, né? Porque a gente incorpora a própria linguagem da violência que esses caras têm, que tudo é tiro, tudo vai matar, tudo não sei o quê, tudo, né? Mãozinha de revólver, esses negócios, tudo assim. Uhum. E incorporar isso também na maneira. Enfim, a ideia é sempre provocar um choque de sentido, né? Pedro Marques, a gente acabou falando só desse trabalho aí recente seu, enfim, baseado nessa questão política do Michel Temer, do golpe, do Bolsonaro. Sensacional esse trabalho, mas você tem outros trabalhos anteriores. Você publicou sua tese de mestrado, que é sobre o Manuel Bandeira, salvo engano, é isso? Sim. Tem o doutorado também, tem outros livros de poemas que eu tenho, inclusive o Clusters, tem outras coisas. Você está com seus livros aí? Que a gente podia divulgar para as pessoas que quiserem conhecer melhor o teu trabalho. Aí você mostra aí para a gente e fala um Tem pouquinho. os, tem os livros de estudos, né? Esse livro chamado Manuel Bandeira e a Música, em que eu estudei a relação da poesia do Manuel Bandeira com a música brasileira, a música erudita e a música popular. Depois eu organizei um livrinho para a Academia Brasileira de Letras sobre um poeta chamado Olegário Mariano, que foi muito conhecido até os anos 50, mas depois, Maravilhoso, conheço esse trabalho seu. Inclusive, depois você ficou muito próximo do Ledo Ivo da academia, né? Uma amizade bonita que você travou com ele, né? o Ledo Ivo, enfim, eu troquei correspondência com ele, ele prefaciou um dos meus livros, que era um poeta muito sisudo, mas ao mesmo tempo muito irônico, né? Ele tinha uma sisudez que muita gente não entende, né? O cara acha que o jeito acha que o cara é sério e o cara tá fazendo um monte de tá sacaneando o tempo inteiro, né? O Ledo Ivo ele tinha essa característica, né? E e aí eu tenho os livros de poemas, né? Alguns, assim. Tem esse cluster, que é a ideia de trazer esse conceito da música, né? O que é o cluster na música? Você faz uma massa sonora e você junta um monte de informação sonora e musical ao mesmo tempo, ao ponto de o ouvinte não conseguir separar, né? As partes, o que é melodia, o que é ritmo, o que é tema, o que é variação, né? Enfim, eu tentei trazer isso para a poesia, fazer esse conceito na poesia. Então Todos teve o pela plano, Ateliê, né? Publicados pela todos, Ateliê Editorial. todos pela Ateliê. E esse novo, o S-Book, vai ser pela Ateliê também. Depois tem um chamado Cena Absurdo, que aí a ideia era que o próprio projeto editorial ele fizesse clusters, né? A ideia de que na mesma pasta podia botar mais de um poema. Esse livro ficou um livro bem interessante do ponto de vista editorial, porque esse livro, na verdade, ele tem um disco junto com ele, mas o disco é virtual, o disco você não vem no livro. Então, esse pessoal, a Juliana Magal, o Gustavo Borini e o Micael Antunes, eles musicaram os lugares do livro onde tinha mais de um poema por página e gravaram um disco, que fica virtual. Então, você está lendo o livro, quando você se depara com aqueles poemas juntos na mesma página, tem um QR Code do lado, assim, ou um link, e que você passa o celular ali e pode ouvir a musicalização que eles fizeram a partir daquele poema. Pedro Marques, eu quero agradecer imensamente a sua generosidade em nos conceder uma entrevista. Eu quero dizer aos internautas, vocês, espectadores que estão assistindo aqui, essa entrevista com o poeta, escritor, professor, pesquisador Pedro Marques, eu vou colocar o site, a referência, nos comentários aqui do YouTube, na ficha técnica do vídeo, que vai ficar permanente aí no canal do Conde. E quero agradecer o papo maravilhoso, o trabalho que você faz, muito importante. Estamos aguardando aí a publicação, ansiosos. É um trabalho que acho que ilumina muito o momento da cena política e social brasileira. Quero te dar os parabéns. E em breve vamos conversar de novo, porque nós temos muitos assuntos aí pendentes também para conversar. Meu querido Pedro Marques, devolvo para você fazer as suas despedidas aí dessa conversa que foi muito boa para mim. Querido Pô, Pedro. obrigado. Obrigado, Gustavo. Para mim que foi um prazer enorme sempre conversar com você. Desde a época da graduação, a gente sempre conversa e sempre é rico, sempre a gente sai querendo conversar mais, né? Então, poder falar desse trabalho de poesia num contexto político, eu acho importante, né? Colocar, reservar um lugarzinho para a arte, para a poesia, num momento como esse, na minha opinião, já é uma espécie de resistência ao que a gente passa, né? Se a gente acreditar, né? Os caras vão lá e fecham o projeto Guri, vão lá, fecham o museu, queimam o museu, fecham uma escola de arte, quer dizer,
A gente não pode fazer a mesma coisa que eles fazem, a gente tem que continuar acreditando na força da arte, né? Seja Pedro, ela literária, seja ela musical, seja ela de qualquer... deixa eu só fazer um último comentário aqui, porque eu vi, o pessoal está dizendo que achou você no Twitter. Você tá com Twitter? Eu quase não uso, mas assim, a ideia, inclusive eu esqueci de falar, esse poema, essa série aqui, ABC do Capitão Tuititica, a ideia é publicar lá, em vez de publicar no Não, isso que eu Facebook, ia te falar. lá. É muito interessante que você use realmente a plataforma para desovar aí os seus trabalhos aí, porque o pessoal curtiu muito, tá todo mundo muito feliz aqui. Depois você vai ver os comentários, eu vou te passar o link do vídeo, tudo mais para você divulgar, inclusive. Mas é importante, né? As pessoas, você tem de estar presente, né? O artista tem de ir onde o povo está, já diria Hilton Nascimento. E aí, O grande, eu quero grande Milton que você. Nascimento. Grande Milton Nascimento. E Gu, brigadão aí pela chance da gente conversar, a gente compartilhar, e parabéns pelo trabalho que você tem feito aí, praticamente diariamente, entrevistando as pessoas, fazendo as pessoas criar sentidos, né? Acho que você é um grande florescedor de sentidos, assim, nas mais diversas pessoas, pessoas de ramos diferentes do, enfim, políticos, artistas, pessoas diferentes da nossa vida cultural, você consegue fazer com que elas floresçam sentidos aqui no seu canal. Isso, para mim, é muito bacana acompanhar isso e poder participar. Valeu mesmo, irmão. Muito obrigado, Pedro Marques. Obrigado a todos os internautas que acompanharam essa entrevista. Daqui a pouco nós teremos a live do Conde. E um abraço para todos vocês. Foi uma satisfação muito grande. Pedro Marques, até a próxima, meu querido. Tchau, abraço a todos que acompanharam. Obrigado, gente.